gente já está de volta e apresenta agora uma entrevista com o jurista Dr. Kiyoshi Harada sobre a inclusão de estados e municípios na nova Previdência. Em uma carta aberta, 25 governadores pedem que estados e municípios sejam incluídos na nova Previdência. É constitucional? Para falar sobre isso, eu converso com o jurista Dr. Kiyoshi Harada, autor de mais de 30 obras literárias. Dr. Kiyoshi Harada, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, bem-vindo. Dr. Kiyoshi, vamos começar falando aí sobre a nova Previdência. Mais uma vez, os governadores pedem agora que a reforma da Previdência inclua aí estados e municípios. Eles alegam que seria muito desgastante aí fazer uma reforma à parte da federal, discutindo aí em assembleias legislativas e câmaras municipais. Mas o que a gente quer saber realmente é se isso é constitucional, se uma reforma geral da nova Previdência no âmbito federal não traria aí prejuízos para estados e municípios que futuramente viriam contestar essa reforma. Esse posicionamento de uma parcela ponderável dos governadores a favor da inclusão dos estados dentro da reforma da Previdência é, no mínimo, esquisita, porque eles estão abrindo mão da autonomia e independência dos estados de legislarem a respeito. Porque a Previdência Social se insere no âmbito de competência concorrente das entidades federadas. Então, compete à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre o assunto. É como o direito tributário ou direito orçamentário. Cada entidade faz a sua lei. Agora, no campo da legislação concorrente, cabe à União tão somente legislar sobre normas gerais. Isso que está no artigo 24, parágrafo 1º da Constituição Federal. Não é? Agora, é evidente que essa norma está voltada para o legislador ordinário, então não pode ter uma lei ordinária ou lei complementar federal dispondo sobre pormenores da matéria abrangida pela competência concorrente. Não é? A pergunta que se faz é a seguinte: a emenda constitucional, que é o caso, poderia suplantar essa limitação do artigo 24, parágrafo 1º, que limita a edição de normas gerais, sim ou não? Se você entender que aquele parágrafo 1º do artigo 24, que, de certa forma, limita a ação da União na matéria de legislação concorrente, deriva diretamente do princípio federativo, que está no artigo 1º da Constituição e protegido pelas cláusulas pétreas. Se assim você entender, eu acho que a emenda não pode passar por cima do que está nesse artigo 24, parágrafo 1º, porque ele estaria atentando contra uma cláusula pétrea da Constituição, representado, no caso, pelo parágrafo 4º, inciso 1º, do artigo 60, que é vedado a apreciação de emendas tendente a abolir a forma federativa do Estado. Então, nesses termos, eu entendo que eventual aprovação da emenda como está pode vir a ser questionado no judiciário naquilo que implicou invasão de competência legislativa dos Estados-membros. Não é? Então, o que a emenda deveria fazer é ficar na limitação de idade mínima para aposentadoria, tempo de contribuição, proibição de benefícios previdenciários, a contagem recíproca, mas nós sabemos que a PEC 6/19 entra em pormenores, não é? Que às vezes nem status constitucional tem. Poderia ser até uma matéria de legislação ordinária. Não é? Inclusão, por exemplo, de policiais militares e de membros do Corpo de Bombeiros Militar dentro do regime próprio
dos integrantes das Forças Armadas, eu acho que isso implica invasão de competência do Estado. Isso é uma das Porque os questões que mais policiais preocupam. militares e membros de corpo de bombeiros militar é o próprio artigo 42 da Constituição Federal que diz que são servidores públicos estaduais. Não é? E os servidores públicos estaduais têm a sua aposentadoria regida por lei estadual. Essa é principalmente uma das categorias aí que É, mais reivindicam é, que eles não devem ser incluídos aí na reforma geral, principalmente aí porque eles têm aí um aspecto diferente. Eles dizem que se os militares do exército se enquadram aí num plano de carreira de 35 anos de contribuição, o policial civil, principalmente aqui o policial militar aqui do estado de São Paulo, não aguentaria aí 35 anos de contribuição. É esse o problema. Você acha que essa categoria aí seria uma categoria prejudicada caso se aprovasse uma reforma federal? Bom, tem gente que pensa dessa forma. Eu entendo que os policiais militares e membros do Corpo de Bombeiros Militar estão pressionando, na verdade, para ser equiparado a membros das Forças Armadas, que tem muito mais privilégios do que no regime normal. Não é? Tanto é que a única reforma que está fazendo no âmbito do regime próprio dos militares, das Forças Armadas, é aumento do tempo de contribuição para 30 e 35. Todos os demais privilégios, garantias, continuam intocáveis. Não é? E eu não condeno isso porque realmente os membros das Forças Armadas exercem uma função diferenciada dos demais servidores do Estado. Não é? Eles são defensores da pátria, da ordem e da lei, não podem se sindicalizar, não podem ter atividade política partidária. Existe um regime de prontidão em determinados momentos, não tem hora extra, não pode fazer greve, uma série de limitações que justificam um tratamento diferenciado. Diferenciado, não privilegiado, não é? Porque eles são diferentes dos demais servidores. Agora, houve uma pressão dos integrantes da Polícia Militar para ser equiparados aos integrantes das Forças Armadas a pretexto de que eles são considerados reserva do Exército. Mas isso não quer dizer nada, né? O reservista, durante 5 anos, é considerado reserva do Exército, né? Nem por isso ele goza de um regime previdenciário específico, né? Mas o perigo é que pode haver um efeito cascata. Amanhã um policial civil também fala, não, eu também quero. Não é? Por que eu vou ter que ficar aí num regime comum, não é? Se aqueles que integram a mesma Secretaria da Segurança Pública, que são os policiais militares, estão num regime privilegiado. Não é? Então, isso pode gerar efeito cascata. Né? Então seria, porque na verdade se discute... Agora, essa questão de 35 anos, Viviane, não há que se questionar, porque isso daí é a norma geral. Tempo de contribuição, idade mínima, tudo isso é norma geral. Se for passar essa emenda, aplica-se indistintamente a todos, com exceção daqueles que a própria emenda está excepcionando, né? Os professores e algumas outras profissões. Doutora Arada, porque na verdade a gente se encontra aí, o país se encontra no que a gente chama aí de um apocalipse previdenciário. Enquanto a nova previdência não passa, o país está parado e tudo
se fala que depende da aprovação aí da nova Previdência. O que eu queria ver com o senhor se os governadores querem acelerar esse processo, porque estados e municípios também estão aí muitos enfrentando dificuldades aí para o pagamento de pensões e aposentadorias, se se a nova Previdência aprovada em âmbito federal não iria agilizar aí a volta da economia, o funcionamento da economia no Brasil. Sem dúvida, embora a PEC tenha sido preparada sem prévio levantamento das causas porque acumulamos 195 bilhões e 200 milhões de déficit, embora não tenha feito esse estudo, a verdade é que estamos atolados em déficit e a aprovação da reforma se faz urgente. E, de conformidade com a urgência reclamada, o projeto de reforma deveria ser um projeto enxuto, né? E não querer, através da reforma da Previdência, resolver todos os problemas do Brasil. Né? E aí está o pecado dessa reforma. É muito abrangente. Extrapolou da área estritamente previdenciária. E estamos perdendo tempo com discussão de matérias que não diz respeito exclusivamente à área da Previdência, como, por exemplo, pagamento de prestação continuada, que pertence à área da assistência social, que é uma outra seção do capítulo 2, é o capítulo 4. A Previdência está no capítulo 3, né? Na seção 3 do capítulo 2. Então, para que misturar as coisas? E outra coisa que está atravancando o andamento, se inclui ou não inclui o Estado, também essa é uma matéria discutível do ponto de vista da constitucionalidade, embora tenha passado pela CCJ, não é? No meu entender, eu acho que fere a cláusula pétrea na medida que subtrai dos governadores a autonomia e independência para a elaboração do regime providenciário próprio. Então, mesmo que os governadores peçam aí não, o governador pede, mas os Previdência? deputados federais vão agir no plenário de acordo com o pronunciamento do eleitorado. Né? Perfeito. Né? Agora, os governadores querem porque, principalmente governadores de estados quebrados, né? Que eles quebraram. Né? Sem dúvida. Doutora Arada, outra questão aí de constitucionalidade é, sem dúvida, mexer aí no Código Brasileiro de Trânsito, né? O presidente Jair Bolsonaro revelou aí uma série de medidas de mudanças no Código Brasileiro de Trânsito e uma das que causaram mais aí polêmica foi, sem dúvida, o fim da obrigatoriedade do uso da cadeirinha para crianças. Como o senhor vê essas novas normas, essa alteração no Código Brasileiro de Trânsito? Essa é uma matéria de natureza estritamente infraconstitucional, não vejo problema de constitucionalidade. Certo. É questão de opção do legislador. Né? Então, como não há questão constitucional, o legislador é livre para estabelecer os critérios de mensuração das penalidades cabíveis. Né? Eu acho que não há nenhuma ilegalidade e é até razoável, porque a questão de cadeirinha das crianças que eram apenados com multa e agora uma simples advertência, é uma questão de conscientização dos próprios pais, né? Não precisa a lei dizer você precisa proteger o seu filho assim, assim, assado, sob pena de multa, né? Isso é uma questão de bom senso, discernimento. Cada pai deve saber se existe ou não instrumentos tecnológicos modernos que protegem a segurança do seu filho. Né? Então, não vejo isso. E depois, aumentar o limite de pontos para suspensão da carteira de habilitação de 20 para 40, eu acho que foi uma medida mais do que razoável, porque o sistema atual ele peca por uma impropriedade legislativa. Ele não distingue você e eu
motorista amador de um motorista profissional, um taxista, um caminhoneiro, que precisa diariamente e dia inteiro ficar dirigindo. Certo. Ora, Está muito mais ele sujeito. estará muito mais sujeito a cometer infrações voluntárias ou involuntárias do que nós, que usamos do nosso veículo apenas como meio de locomoção ao local de trabalho. Sem dúvida. Então, isso foi muito bom. E prorrogar também a validade da carta de 5 para 10 anos é uma medida bastante salutar, à medida que poupa o tempo necessário para a obtenção desse documento e poupa, sobretudo, recursos financeiros. É como diz o presidente, não queremos atrapalhar quem está trabalhando, né? Não queremos atrapalhar, ele tá certo. mas a verdade, né, doutora Arada, que a gente vê que o brasileiro aprendeu a usar o cinto de segurança por obrigação. Está ainda aprendendo a usar o cinto de segurança no banco de trás, porque ainda não aprendeu. Só usa realmente por causa da multa. Então, como instruir esse brasileiro que dirige realmente de forma... É muito de difícil, forma perigosa. porque aí teria que haver uma mudança cultural. Não é? E mudança cultural dificilmente acontece. Não é? Então, um povo que nasceu com essa cultura de descumprir a lei, de não se pautar pela ética, de mal pagador, só pagam na justiça, nem na justiça pagam, some com os bens. Não é? Então, essa cultura é muito difícil de mudar. Não é? Porque, então, precisa de uma lei obrigando cada cidadão a proteger a sua integridade física. Não é? O cinto de segurança é para proteção dele próprio, entendeu? Mas não, muitos, no começo, mandavam confeccionar uma camisa com uma tarja preta, né? Para dizer que ele está com cinto de segurança. Quer dizer, isso é enganar a si próprio. Claro. Né? Isso é fazer com que ele fique vulnerável num eventual acidente, né? Pois é, mudanças culturais, sem dúvida. Vai mudar essa cultura, né? Difícil, sem dúvida. Doutora Arada, queria muito agradecer sua presença. Muito obrigada mais uma vez por estar presente aqui no NGT Notícias. Tá bom. Obrigado, Luci. E o NGT Notícias fica por aqui. Continue enviando sugestões pelo e-mail noticias@redengt.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição do NGT Notícias. Até mais!